Shalom, shalom. Olá, meus amigos. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, a curtir e a compartilhar as nossas mensagens. E a reflexão que nós vamos compartilhar, ela vai estar no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 19, versículo 14. Diz assim no nosso texto: Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Nesse relato bíblico de Gênesis capítulo 19, podemos encontrar um dos momentos mais sérios e alertadores das Escrituras. Ló, sobrinho de Abraão, ele que estava vivendo em Sodoma, uma cidade conhecida por sua extrema maldade. E Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, juntamente pelo tamanho de seus pecados. E assim Deus envia 2 anjos para resgatar Ló e sua família da iminente destruição. Quando Ló recebe o aviso, ele rapidamente vai aos seus genros, aqueles que estavam prestes a se casarem com suas filhas, e os adverte da destruição. No entanto, aqueles que Ló se preocupou, aqueles a quem Ló zelou por suas vidas, seus genros zombam dele, seu futuro sogro, não levando assim a sua advertência a sério. Este versículo ele se torna para nós uma grave e séria advertência para cada um de nós que estamos ouvindo essa mensagem. Ele nos mostra o perigo de desprezar as advertências de Deus. Eu preciso aqui fazer um questionamento. Será que temos dado ouvidos às profecias que têm sido anunciadas nos dias de hoje? Os genros de Ló, ao desprezarem a voz de alerta, perderam a oportunidade de salvação e pereceram com a cidade. O nosso Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos dá grandes avisos, mas é responsabilidade nossa ouvir e agir de acordo com a sua voz. A nossa Bíblia, ela nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu queria fazer mais uma vez uma breve, mas simples pergunta. Qual ponto, certo, que temos dado atenção? Qual é o nível de atenção que temos dado à palavra de Deus? Será que temos crido ainda naquilo que as Escrituras têm nos dito? Eu quero, mediante este nosso texto, apresentar durante esses dias pelo menos 4 aprendizagens com a vida de Ló. O nosso primeiro aprendizado fala sobre o cuidado e misericórdia de Deus ao dar aviso. O nosso Deus, ele não destruiu Sodoma e Gomorra sem que antes ele enviasse um aviso. Isso vai nos revelar um aspecto importante do caráter de Deus. Deus, ele é paciente. O nosso Deus, ele também é misericordioso, dando assim uma chance de arrependimento antes de trazer o seu juízo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos diz algo muito interessante. Diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Eu quero te trazer uma palavra de arrependimento, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sempre vai nos avisar antes que venha o juízo, assim como foi com Noé. Noé, ele pregou durante anos enquanto construía a arca, advertindo as pessoas sobre o dilúvio que estava por vir sobre todos. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Os profetas do Antigo Testamento repetidamente chamavam o povo de Israel
ao arrependimento, alertando sobre as consequências da desobediência. A pergunta que eu faço aqui mais uma vez: será que temos obedecido a Deus? Será que temos obedecido a palavra de Deus? E no Novo Testamento, Jesus ele advertiu sobre o julgamento final e a necessidade de estarmos preparados. Em Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44, diz assim: ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Seguindo o texto: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Deus, em sua bondade, Ele continua nos alertando nos dias de hoje. Ele usa a sua palavra, Ele usa por diversas situações para nos avisar, para nos dar um alerta sobre os acontecimentos através dos fenômenos da natureza e as circunstâncias do dia a dia, e até outras pessoas para nos chamar a atenção, advertindo-nos a respeito das consequências do pecado e da necessidade extrema de arrependimento. No entanto, a pergunta é: estamos ouvindo esses alertas ou desprezando, nos colocando assim igual aos genros de Ló? Eu concluo o nosso texto refletindo com você a seguinte conclusão: o nosso Deus, Ele é paciente e também misericordioso, mas Ele também o nosso Deus é juiz e fogo consumidor, e com Ele não habita o pecado. Eu concluo o nosso texto com o seguinte: queridos irmãos, queridas irmãs, texto de Gênesis capítulo 19, versículo 14, ele é um forte alerta para todos nós. Deus, ele sempre nos dá a chance de ouvir a sua voz, para assim nos afastarmos da destruição que está por vir, mas cabe a cada um de nós, com seriedade, agir em obediência. Assim como os genros de Ló perderam a oportunidade por desprezarem o aviso, não podemos ignorar o chamado de Deus em nossa vida. Ele nos chama no momento que se diz agora, para o arrependimento, nos voltar à santidade e à salvação em Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por nos alertar e nos chamar para perto de Ti. Dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz, que possamos obedecer de coração. Perdoa nossas ofensas, nossos pecados. Ajuda-nos a caminhar na Tua verdade. Que respondamos às Tuas palavras com um sim, com o Teu chamado, com prontidão, seguindo a Jesus, o único caminho à vida eterna. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, guarde essa reflexão em seu coração. Curta, compartilhe, ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.